Hoje, o nosso convidado é Percival Pugina, escritor e político. Em diversos textos e artigos, o senhor demonstrou ser bem crítico com relação à Comissão da Verdade. Em primeiro lugar, a simples ideia, que está no enunciado, na abertura que fizesse o programa, de que se constitua no país uma comissão de 7 pessoas, indicadas por um único dedo. Vão participar da comissão, tu, completando 7. Sendo que o dedo que apontou as 7 pessoas é um dedo que está envolvido no processo, esteve envolvido na história e na construção daquele período tão triste, tão amargo. A verdade histórica não é assim encontrada. Encontrar-se a verdade histórica significaria abrirem-se os documentos, chamarem-se os historiadores, os pesquisadores, para que eles produzam as suas análises. Agora, aparta-se do escopo da comissão toda uma parte da verdade que corresponde àqueles que pegaram em armas, que cometeram seus atos de violência, que cometeram suas arbitrariedades, que assaltaram, que sequestraram, que executaram e que, portanto, cometeram também delitos humanos de gravidade. Esta parte da verdade não interessa, não está no escopo da comissão. E estas 7 pessoas vão se dedicar a uma parte da verdade, porque a história não foi feita apenas pelo Estado. A história foi feita por aqueles que geriam o Estado na época, com todas as irregularidades próprias daquele período, e aqueles que, na ilegalidade do regime da época, agiam e reagiam, cometendo também eles os seus crimes. Olha, estes crimes são crimes menores? Quem diz que são? Aqueles que foram explodidos com uma bomba terrorista no aeroporto de Guararapes, aqueles que foram explodidos por bombas que explodiam nas portas dos quartéis e que não tinham nada, os transeuntes que estavam dentro das agências bancárias, eles são irrelevantes perante a história? Se quiserem saber, na minha opinião, quem prestou o melhor serviço para a construção da democracia no Brasil, não eram aqueles que pegaram em armas para implantar um regime pior do que aquele que estava implantado, mas aqueles que ficaram fazendo política no Brasil, o pessoal do PMDB e de alguns partidos da esquerda, que ficaram na trincheira do processo político para construir o processo de anistia, para construir o processo constituinte e para redemocratizar o país. Os que pegaram em armas, nos depoimentos deles mesmos, pilhas de livros escritos, Jacob Gorender, Arão Reis Filho, escreveram livros dizendo que não lutavam pela democracia. Pegarem armas dentro de um país para implantar um regime de modelo cubano, ou chinês, ou soviético, financiados por estes organismos internacionais, recebendo deles orientação, instrução e armas, é gravíssimo também, porque a sociedade brasileira não queria isso e jamais os apoiou. E não se diga que pegaram em armas por causa da tortura. Eles pegaram em armas antes de começar a tortura e não teriam parado se a tortura parasse, porque o objetivo não era acabar com a tortura, o objetivo era implantar um outro regime, pior do que aquele contra o qual lutava. E acho que é assim mesmo que tem que ser. Abra-se, mas abre-se tudo. Abre-se tudo. Agora, não se busquem 7 sábios de Sião, né, para fazerem eles a sua investigação, a investigação deles, com uma agravante. A sociedade brasileira ainda não se deu conta disso. A atribuição da comissão não é apenas investigar isso. A comissão vai fazer audiências, vai convocar pessoas, vai chamar testemunhas, vai promover audiências públicas. Agora imagine, senhor, alguém é acusado de ter cometido determinada violação de direitos humanos. É apresentado ao público por uma comissão que não é órgão do Ministério Público, não é da polícia, não é do Poder Judiciário, não faz parte das instituições do país. Expõe-se alguém publicamente, está julgado, condenado, e o nome disso é linchamento, porque o Poder Judiciário está fora. Estas coisas não se fazem assim. Vocês perceberam que as pessoas poderão ser condenadas sem terem sido julgadas? Recebem a pena da sua exposição pública? Por uma comissão escolhida assim a dedo por alguém? Querem levar para o Poder Judiciário? Bom, como não puderam levar para o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário reconheceu a importância da anistia para selar esse episódio da história do ponto de vista do perdão,
criaram agora uma comissão para fazer linchamento público. Como o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, não admitiu que se revisasse a lei da anistia, os agentes políticos que querem construir a sua versão da história do Brasil propuseram esta Comissão da Verdade para fazê-lo. E escolhendo 7 pessoas lá dentro para construir a versão que querem. Acontece que quem sentar lá no banco, sob os holofotes da imprensa, que vai estar, obviamente, muito interessado, já está sendo julgado pela exposição pública e condenado, independentemente de que isso ocorra dentro do Estado Democrático de Direito, ou das instituições de direito. Não se faz isto com ninguém. Não se expõe publicamente, a pessoa, na verdade, já estará condenada sem ter sido julgada. Quem sentar ali pode ser um demônio, pode ser um anjo, está condenado. Mas a Comissão da Verdade, tipo, na visão desses agentes, por isso que o senhor fala... Auxiliares contratados, pagos pelo mesmo bolso, que é o bolso do Gabinete Civil da Presidência da República. Uma coisa como essa jamais poderia se dar dentro da Casa Civil da Presidência da República, porque passa a ser uma organização e uma instituição do governo, não é nem do Estado, é do governo, está dentro da Casa Civil. Portanto, tinha que ter sido uma instituição do Estado, quem sabe dentro do Parlamento, com um pouco mais de abrangência e de pluralidade. Mas dentro da Casa Civil, indicado pelo dedo da Presidente da República. Mas diz uma coisa, eu vinha para cá participar de vocês e vinha pensar na Presidente Dilma. Interessada, na verdade, a presidente? Admitamos que sim. Olha, a presidente Dilma participou de um dos atos mais notórios da história desse período, que foi o assalto à casa onde estava o cofre do Adhemar. Diz ela que não estava presente, mas enfim, era a organização a qual ela pertencia que realizou aquilo. E durante muito tempo se soube que, de algum modo, Dilma Rousseff, com seu codinome da época, estava envolvida naquilo. Pergunto, alguma vez a presidente deu qualquer informação a respeito de quanto dinheiro tinha no cofre? Sabe-se que eram milhões. O que foi feito com aquele dinheiro? E era muito dinheiro. Como é que foi feita a repartição? Para que fins foi usado? Flávio Tavares conta. Flávio Tavares é um homem que ama a verdade. Ele não esconde as coisas que fez, não esconde as coisas que participou. Flávio Tavares conta no livro dele, Memórias do Esquecimento, né? Que ele foi a Montevidéu, buscar em Montevidéu os dólares que quem tinha mandado para o Leonel Brizola, Fidel Castro, aquele grande democrata, Fidel Castro, mandava dólares para o Brizola e o Flávio Tavares ia buscar esses dólares em Montevidéu, passando por Santana do Livramento, para distribuir para as estruturas guerrilheiras e revolucionárias que funcionavam no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A anistia é um instrumento de pacificação nacional reiteradamente usado na história do Brasil com bons resultados. Com bons resultados. Por quê? Porque nós pacificamos esse país, aqueles que estavam no exterior voltaram para cá e hoje dirigem o país. As Forças Armadas, que são objeto de tanta hostilidade, são a instituição mais valorizada e respeitada do país. Não são os políticos, são as Forças Armadas, as instituições que ainda guardam e conservam o respeito da nação. O país foi pacificado, estão querendo despacificar. A ONU queria revogar também a lei da anistia. Qual é a opinião do senhor? A Comissão de Direitos Humanos da ONU, sabe quem tem cadeirinha sentar lá? O governo cubano. Pode estar tão preocupado com direitos humanos, uma organização que senta entre os membros da sua Comissão de Direitos Humanos, um governo ditatorial, como é o governo de Cuba, com uma ditadura de 53 anos de idade, que não respeita os direitos humanos de ninguém. Imagina quando Cuba se democratizar. O que vai acontecer naquele país? Vai criar uma comissão da verdade em Cuba. Já pensasse o que vai acontecer naquele país depois de 50 anos de ditadura? O mais provável, se criarem uma comissão com o jeito dessa que nós estamos tratando aqui, provavelmente a Comissão da Verdade criada em Cuba, no ano 2000, sabe lá Deus quando, vai querer examinar os crimes do Fulgêncio Batista, etc. Olhar para trás, porque não vamos olhar os crimes cometidos pela esquerda.